Oi, gente. Bem-vindos a mais uma aula de Estradas 2. Hoje a gente vai falar sobre revestimentos, né, para pavimentos flexíveis. Estes revestimentos eu separei em 5 tópicos. O primeiro sobre misturas asfálticas, depois tratamentos superficiais, lama asfáltica, microrrevestimento e pré-misturados. Então, esses 5 são os mais utilizados aqui no Brasil. Bom, primeiro, o que são os revestimentos, né? Revestimentos flexíveis são compostos por misturas entre materiais bituminosos e agregados. Então, todos esses que eu falei, né, tanto lama asfáltica, pré-misturado, misturas asfálticas, tratamentos superficiais, todos eles são uma mistura entre esses dois materiais, basicamente. Bom, as misturas asfálticas, elas são cuidadosamente dosadas, né, em usinas específicas, e essa mistura, né, essa usinagem, ela pode ser tanto quente quanto morna. A mistura ela é feita com cimento asfáltico de petróleo, ou chamado CAP, né, com material britado e material de enchimento. A espessura desse revestimento, ela varia de acordo com a solicitação do tráfego, né, o tipo de cimento asfáltico que é utilizado, enfim. Então, existem diversos critérios para determinação dessa espessura dessa camada. As misturas asfálticas elas são, né, conhecidas como CBUQ, então, concreto betuminoso usinado a quente. Então, CBUQ, as misturas asfálticas são amplamente utilizadas, né, no revestimento flexível das rodovias, né, no Brasil. Então, é um dos materiais, um dos revestimentos mais utilizados. Aí tem uma foto, né, de uma vibroacabadora fazendo a finalização da camada de CBUQ. Então, ela tem uma espessura considerável, né? E aí, só para ressaltar, as misturas asfálticas são consideradas as mais nobres que a gente tem. Então, o revestimento flexível mais nobre. Aí a gente vai para os tratamentos superficiais. Os tratamentos superficiais, diferente, né, do concreto betuminoso, que é usinado, né, tem todo um controle de qualidade lá na usina, os tratamentos superficiais, eles são moldados em loco. Então, como que é feito, né, esses tratamentos superficiais? Eles podem ser simples, duplos ou triplos. A diferença, né, dessa classificação está na quantidade de camadas intercaladas. Então, aqui nessa foto, ó, a gente tem uma camada de ligante aqui embaixo, né, e outra camada de brita. Então, eu tenho o meu ligante e o meu agregado. Então, isso aqui tem uma camada, né, formada. Depois posso colocar, né, outra camada de ligante e, posterior, uma camada de um material que vai preencher esses vazios. Então, eu vou ter um tratamento superficial duplo e assim por diante. Então, qual que é a principal diferença, né, dos tratamentos superficiais para as misturas asfálticas? O tratamento superficial ele é feito em camadas, então eu vou colocar uma camada de brita, uma camada de ligante, né, uma camada de brita, depois outra camada de ligante, outra camada de agregado e assim sucessivamente, né? Depende de quantas camadas que eu vou ter. E outra coisa que difere também é que nos tratamentos superficiais, eles são, o ligante utilizado é uma emulsão asfáltica, né? A emulsão asfáltica, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas já para adiantar, a emulsão asfáltica é uma mistura entre o CAP, que é o cimento, né, asfáltico de petróleo, mais água e mais um agente que vai emulsificar, ou seja, vai misturar esses dois elementos. Então, eu tenho uma emulsão asfáltica. Esses tratamentos superficiais, eles podem ser de duas maneiras, né? Por penetração direta, ou seja, o agregado, depois vou colocar o ligante, depois vou colocar outra camada de agregado, outra camada de ligante. Ou indireta, que é o que geralmente o pessoal faz, que é essa aqui, mostrada aqui na foto, né? Então, eu despejo, né, na pista a quantidade de ligante, depois eu jogo o material granular, depois eu venho com mais uma camada de ligante, mais uma camada de material granular. Aí eu tenho uma imagem, né,
para ilustrar melhor essa penetração invertida. Por que ela é chamada assim, né? Essa penetração invertida é que o agregado vai penetrar, né, no meu ligante. Então, eu vou fazer uma compactação, né? Vou passar o rolo aqui, liso, né, aqui por cima do meu agregado. Então, o agregado vai acabar penetrando no meu ligante. Depois, eu dou uma segunda camada, né, de ligante, que nem tá mostrando aqui, né? Então, primeira camada de ligante, coloco o agregado. Depois, coloco o ligante de novo, depois coloco agregado. E aí, após a compactação, os meus agregados, né, miúdos, tendem a preencher esses espaços vazios entre os graúdos. Então, forma um pavimento que é amplamente utilizado em vias de baixo volume de tráfego, principalmente o TSD, né, que eu tenho aqui, ó, no caso dupla, né, 2 camadas aqui de ligante. E o TSS eu só vou ter uma camada de ligante. E assim sucessivamente. Se fosse TST, que seria o tratamento superficial triplo, eu ia ter 3 camadas aqui de ligante e 3 camadas de agregado. A norma, né, que rege a especificação de serviço, né, no caso a execução do TSD, é a norma 147 de 2012, e ela fala sobre pavimentação asfáltica e tratamento superficial duplo, especificação de serviço, que é a mais utilizada, o TSD, né? Nessa norma, ela traz, né, qual que é a taxa de aplicação desse ligante, qual que é a taxa de aplicação do agregado. Então, tem todo um procedimento, um controle tecnológico que é realizado em campo, né? Já que esse revestimento é lançado na pista. Depois, a gente passa a ter um revestimento que ele é muito fino, é a lama asfáltica. A lama asfáltica, ela é uma mistura entre uma emulsão asfáltica e um agregado miúdo e um material de enchimento, um filler, né? E água. O tipo de emulsão utilizada é do tipo de ruptura lenta. Então, isso indica que quando é feita, né, a aplicação da lama asfáltica, não é permitida a liberação do tráfego. Por quê? Porque esse material vai demorar para romper, né? Então, para ficar adequado para o tráfego. A lama asfáltica, ela é uma camada muito fina. Então, ela é aqui como mostra a foto, né? Tem um caminhão, né, que tá com os materiais, e aí existe como se fosse uma lona atrás que vai deixando esse acabamento da lama asfáltica bem de qualidade, né? Então, ela é basicamente bem fluida, né? Diferente das outras misturas que a gente viu. A norma, né, do DENIT que regulamenta a aplicação de lama asfáltica é a 150 de 2010, a especificação de serviço. Ainda nesses revestimentos, né, bem pequenos, bem de pequena espessura, né, a gente tem o micro revestimento. O micro revestimento é na mesma ideia da lama asfáltica, a diferença é que a emulsão utilizada no micro revestimento, ela tem uma modificação, ou seja, ele é modificado por polímeros. Então, ele tem uma qualidade, digamos assim, a grosso modo, né, ele é um pouco melhor do que a emulsão asfáltica convencional. Então, ele é dosado, né, em usina e tudo mais, e aí é aplicado, ele é dosado adequadamente com esse ligante, modificado por polímero, e depois ele é aplicado na pista e ele fica com esse aspecto aqui. Beleza, mas tanto o micro revestimento quanto a lama asfáltica, aqui é a norma, né, do micro revestimento, a norma DENIT 35 de 2004, e aí tanto o micro revestimento quanto a lama asfáltica, elas são amplamente utilizadas para recuperação do meu revestimento. Então, o micro revestimento, ele dá melhora as características, por exemplo, de rugosidade da minha pista, né? Então, tem um tome nota para vocês, né? Que tanto o micro revestimento quanto a lama, elas são amplamente utilizadas em manutenção de pavimentos, né?
E a aplicação desses revestimentos, eles melhoram o atrito entre o pneu e o pavimento. Então, tem um pavimento que ele está, por exemplo, está polido, né, tá desgastado, eu vou lá e aplico a lama asfáltica ou aplico o próprio micro revestimento, e aí essa rugosidade, né, fornecida tanto pela lama quanto pelo micro, eles são devolvidos ao pavimento, então garante mais segurança. Eles também selam pequenas trincas, então pequenas trincas, né, fissuras do pavimento existente, passou a lama ou o micro-revestimento, ele sela essas trincas. Então é uma maneira de prevenir que o problema se agrave. Só que por serem revestimentos de, né, pequena espessura, eles não são indicados para correção de afundamento de trilha de roda. Então, afundamento de trilha de roda, quando a gente está andando assim, tem aquele abaulamento, né? Ali onde está passando o tráfego. Então, aquele afundamento ali onde as rodas passam. E esse material, ele não ajuda, ele pode ajudar na trilha de roda, né? Mas ele vai ajudar no atrito, mais no atrito, né? Na questão da segurança com relação a isso. Por quê? Porque como ele tem uma espessura muito pequena, ele vai acabar contornando esses defeitos, né? Essas irregularidades no sentido transversal da minha pista. Então, apesar, né, de ser utilizado para recuperação do pavimento, eles não são indicados para corrigir essa trilha de roda. A gente precisa investigar melhor e colocar um material que vá realmente preencher ali, talvez ter que arrancar aquele revestimento que está, né, prejudicado ou verificar a origem disso e tudo mais. Então, questão de manutenção de pavimentos, tomar cuidado com isso, que se você está procurando, né, resolver o fundamento de trilha de roda, pode não ser uma opção muito boa. E aí a gente parte para os PMF, né? Ou pré-misturado a frio. O pré-misturado a frio, eu falo que são os queridinhos das prefeituras, né? As prefeituras, elas costumam utilizar esse pré-misturado para operações de tapa-buraco. Então, ele pode ser empregado também como revestimento, mas geralmente, né, eles são utilizados como tapa-buraco. E geralmente eles são utilizados dessa forma aqui, né? Vem o caminhão lá da prefeitura e tem o pessoal que vai só jogando dentro das panelas, né, o revestimento. E aí, essa não é a maneira correta, né, de realizar esse serviço. A maneira correta seria fazer o recorte, né, dessas panelas, fazer o recorte dessa área afetada, verificar se é realmente só o revestimento e depois fazer a aplicação do PMF, né, o espalhamento dele e a compactação com, né, o rolo compactador ou outro tipo de equipamento para compactação. Esse material é muito utilizado nessas operações porque ele é dosado, né, através de emulsão asfáltica. Então, essa emulsão asfáltica é de ruptura média ou de ruptura lenta. Então, vai demorar para esse material romper. E aí, o que acontece? Eu tenho uma janela aí para eu trabalhar muito grande, né? Então, o operador pode ficar com o caminhão lá bastante tempo na obra sem prejudicar a qualidade do meu material, porque o meu ligante ainda não vai, ele vai demorar para romper, né? Então, o correto de aplicação do PMF, né, para restauração do pavimento seria nesse sentido aqui, né? Recortar tudo bonitinho. Bom, e aí a norma, né, que regulamenta esse serviço é o pré-misturado a frio com a emulsão catiônica convencional. Então, a norma 153 de 2010, ele traz essa especificação de serviço. Então, o que fica para vocês aqui? Toda vez que tiver alguma dúvida sobre a aplicação de algum material, né, sobre como que é feito o controle tecnológico daquilo lá em campo, vocês pesquisem especificamente a norma daquilo. Então, com certeza o DENIT vai ter e, né, é um material que a gente tem acesso gratuito no site do IPR. Então, tem todas as normas lá disponíveis. Bom, era isso. Obrigada e até a próxima.